Olá, amigos da Rede Espírita, companheiros de doutrina, todos os trabalhadores que acompanham esse estudo, esse canal. Estamos aqui novamente hoje para um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25, que tem o título Buscai e Achareis. E para nos preparar para esse momento, escolhemos uma leitura que vem do Evangelho por Emmanuel, mas está no Reformador de Fevereiro. E o título é Batei e abrir-se-vos-á. Então, a mensagem de leitura preparatória nos diz o seguinte: batei para o Evangelho não traduz mendigai. Significa esforçai-vos e insistir na vitória do bem. Não basta pedir para receber. Não basta esperar para encontrar. A súplica sem trabalho costuma ser preguiça dessa que não opera, é sempre inércia da alma. Tomemos, assim, a nossa tarefa de cada dia, o bendito instrumento com que devemos recorrer às fontes da vida. Atendamos ao nosso dever, por mais doloroso e pesado, com alegria no coração, como quem sabe que o direito é algo que devemos obter, através da obrigação bem cumprida. Batamos com o nosso trabalho incessante e benéfico às portas do progresso e da fraternidade, e o Senhor realmente nos responderá com as bênçãos eternas do amor e da sabedoria. Então, essa leitura está no Reformador de Fevereiro, página 44, para quem quiser novamente acessá-lo. Convido a todos, então, para iniciarmos com uma oração e dar sequência ao estudo de hoje. Então, agradecidos estamos pela oportunidade de, mais uma vez, estar aqui com vocês, nesse trabalho de estudo, pedindo as bênçãos do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, que, através desse momento, possa amparar a todos em seus lares, onde quer que estejamos. Possamos ser todos abençoados para o melhor proveito desse instante de estudo. Graças te damos, Senhor. Muito bom, amigos, estar de volta. E esse tema eu achei desafiador e muito interessante para compartilhar com vocês. Quem quiser acompanhar, então, Evangelho, capítulo 25. O tema, buscai e achareis. Esse tema, ele inicia com a seguinte passagem, que tem o título Ajuda-te e o céu te ajudará. Permitam-me ler e vocês vão acompanhando junto. Está em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 7 a 11. E esse versículo vai nos dizer o seguinte: Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe. O que procura, acha. E se abrirá àquele que bater à porta. Também, qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou, se lhe pede peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Bom, muito a refletir sobre essa passagem. E iniciamos, então, analisando, do ponto de vista terreno, essa máxima, cujo título do capítulo, Buscai e achareis, e ele inicia com essa passagem, ajuda-te, né, a ti mesmo, e que o céu te ajudará. Do que nós estamos falando? Bem, isso nos remete a duas leis divinas. Quando pensamos em buscai e achareis, estamos falando da lei do trabalho, a ação da busca, como nós
lemos, inclusive na leitura preparatória. É preciso ir em busca, é preciso ação, e é preciso trabalho. E o ajuda-te a ti mesmo, e então o céu te ajudará, isso nos remete também a refletir sobre outra lei, que é a lei do progresso. E o progresso, ele é filho do trabalho, porque vai pôr em ação as nossas forças, as forças da nossa inteligência. Então, à medida que trabalhamos, nós progredimos, nós evoluímos. Por isso é importante buscar e, ao mesmo tempo, estamos nos ajudando. E encontraremos, porque Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Como disse na passagem, se nós, que ainda somos maus, não é? Não vamos negar um pão a um filho, imagine então Deus, nosso Pai. Bem, e continuando essa reflexão, a imagem não consegue refletir tão bem essa evolução, mas eu achei interessante para a gente fazer um pouco, relembrar essa alegoria, que o Evangelho vai nos dizer o seguinte: no início da infância da humanidade, nós tínhamos determinadas necessidades ainda muito materiais, nos preocupávamos muito, inclusive com a nossa própria sobrevivência, com como íamos nos alimentar, como íamos nos proteger, seja dos animais, do frio, né? Não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Só que nós temos, né, nós recebemos como presente divino o desejo da melhoria. Então, é através do desejo incessante de querermos nos melhorar, que é a evolução, que é essa lei do progresso sendo colocada em ação, nós chegamos ao que hoje, por exemplo, estamos aqui, sem precisar estarmos frente a frente, mas estamos frente a frente a partir da tecnologia. Por quê? Porque não ficamos satisfeitos com aquele período lá da infância da humanidade. Nós quisemos ir atrás de descobrir a roda, descobrir o fogo, descobrir a medicina e a cura e muitas outras coisas, não é isso? Então, o Evangelho complementa nos alertando, né, nos fazendo refletir sobre essas nossas necessidades. No início, as necessidades do corpo, elas sucedem às necessidades do espírito. São muito ainda materiais, porque precisamos nos proteger, e isso também é entendido pela lei de conservação. Precisamos de preocupar com esse mínimo, né, desse sustento. Só que, à medida que temos o alimento material, que fomos descobrindo tudo que temos hoje que nos protege, as construções que não nos deixam, digamos, desprotegidos, inclusive tantas tecnologias que conseguem evitar em países que têm, por exemplo, terremotos, consegue avisar, por exemplo, antes, quando vai haver alguma coisa. Depois de tanta tecnologia, a gente precisa também voltar os nossos olhos para o alimento espiritual. Então, esse desejo de melhora não é apenas, digamos, material. Nós temos dentro de nós aquele incômodo que fala, às vezes, de uma falta, né? O que está faltando na minha vida? Muitas vezes o que está faltando não são todas as coisas que temos aqui à nossa volta, mas é a conexão, né? É essa ligação com Deus, é o alimento espiritual, é o progresso moral. E na sequência, achei interessante a gente trazer o Livro dos Espíritos para enriquecer esse estudo, já que estamos falando de lei do trabalho e lei do progresso, quando nos convida a refletir por que, então, o trabalho se impõe ao homem. Bem, o trabalho se impõe ao homem como uma consequência da natureza corpórea. O trabalho é natural, a todo o tempo nós trabalhamos. Ao mesmo tempo, é uma expiação, mas ao mesmo tempo também um meio de aperfeiçoamento da nossa inteligência. Porque é trabalhamos que crescemos, que aprendemos, que nos aperfeiçoamos e progredimos. A gente pode dizer que sem o trabalho, o homem ele iria permanecer naquela infância,
não é? Na infância da inteligência. Então, por isso é que seu alimento, né, a sua segurança, o seu bem-estar, dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ou seja, essa passagem, né, do buscai é muito importante. A gente esteja atento a essa busca. E não apenas a busca da conquista do trabalho material, mas a busca da conquista da evolução, a conquista da nossa perfeição. Por isso, Santo Agostinho nos convidava, né, a todos os dias a gente refletir para melhorar sempre, através do autoconhecimento, autodescobrimento, e com isso vamos chegando cada vez mais perto desse nosso desenvolvimento moral. E o Evangelho, dentro do estudo desse capítulo, ele pergunta, não é? Como progride a humanidade? E traz uma segunda pergunta através dessa, refletindo o seguinte: se ao morrer, se nós não mais voltássemos, como se daria o progresso se tivéssemos que aprender tudo novamente? E aí o Espiritismo ele nos traz um esclarecimento que é muito consolador e que é muito importante, que é a questão da volta, a questão do retorno. Através da possibilidade da reencarnação, é que nós evoluímos. Imagina se cada um de nós tivesse apenas uma encarnação. Eu estou aqui como Juliana pela primeira vez. Deus me criou, estou aqui. Como se fôssemos criados, né, a cada vez e viéssemos para este mundo, por exemplo, como num estágio de infância, como estaríamos hoje, não é? A gente ouve muito, não sei se vocês já ouviram falar isso, que as crianças antigamente, elas nasciam de olhos fechados. E que as crianças hoje em dia, elas já nascem de olhos abertos, já nascem quase falando, muito mais despertas. Por quê? Porque estamos progredindo. E esse progresso também se dá por esse voltar, por essa oportunidade que nós temos da reencarnação. Então, por isso, essa grande bênção, progredimos e a humanidade progride, a nosso planeta também progride junto conosco. E Livro dos Espíritos, novamente, questão 675, Kardec pergunta o seguinte: por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? É importante trabalhar apenas aquele trabalho que saímos para o nosso sustento, para nos mantermos, adquirir, não é? Condições para estar bem, digamos assim, materialmente falando? Então, não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Então, toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil. A gente pode até pensar, nesses tempos em que estamos vivendo nesse isolamento, em que estamos em casa, e a própria forma de trabalho mudou, ou muitos estão sem trabalho. Será que então eu não vou poder me dedicar eu estou sem poder praticar a lei do trabalho, com isso a lei do progresso em minha vida ela vai ficar, digamos, prejudicada? Não, porque todo o trabalho é útil. Então, o trabalho em casa, o trabalho quando nos dedicamos a telefonar para um amigo, para saber como as pessoas estão, o trabalho através da oração, o trabalho através do estudo, para poder compartilhar os conhecimentos e discutir com as pessoas, é um trabalho útil, porque auxilia o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, e podemos compartilhar os conhecimentos também com as outras pessoas. Então, tudo é útil. E na sequência, existe do Reformador também, estudando o Evangelho por Emmanuel, eu quis trazer essa reflexão que vai nos falar sobre a parte do pedir e dar-se-vos-á. Pedir, dar-se-vos-á, batei,
e abrir-se-vos-á, né? Buscar e achareis. Quando nós pedimos, então, observem esse quadro que eu trouxe para vocês e a gente vai completar fazendo uma reflexão sobre isso. Quando nós pedimos riqueza material, por exemplo, como a gente viu antes, né? Nós progredimos através dessa grande oportunidade da reencarnação. Quando eu então venho encarnar, que eu peço, seja no mundo espiritual, ou seja, constantemente, diariamente em minhas orações, eu peço a riqueza, fico jogando na loteria, não é isso? Para obter a fortuna. Será que eu estou considerando todo o viés das consequências disso, né? Se eu for atendida? Então, pensando pela lei do trabalho e pela lei do progresso, é preciso, ao pedir a riqueza para obter a fortuna, prevenir-se contra as tentações da ociosidade e do egoísmo. Então, muitas vezes a gente pede, a gente pensa naquilo que nós não desejamos, mas não paramos para prestar atenção que tudo tem consequências, que junto, por exemplo, da fortuna, existe um grande risco de repente, eu achar que eu já tenho muitos bens materiais e eu não preciso, então, me sacrificar acordando muito cedo, trabalhar aquela jornada de trabalhar durante todo o dia. E eu corro o risco de quê? De, por exemplo, ficar na ociosidade. Eu corro o risco de me tornar egoísta. Então, vem a necessidade do trabalho e do progresso para me prevenir contra isso. Porque junto da fortuna, obtém-se também, né, de mistura, vem amargas provações. E vamos dar, então, outros exemplos. Quando pedimos, por exemplo, a beleza física, seremos agraciados, então, com a graça do equilíbrio orgânico, equilíbrio, porque todos os nossos traços são harmônicos, então temos o que o mundo acredita que é, né, a beleza física. É preciso, em contrapartida, lembrando da lei do trabalho e do progresso, trabalhar contra o quê? O risco de nos tornarmos vaidosos. Porque junto da graça desse equilíbrio orgânico, nós também podemos nos associar a dolorosas inquietudes. Às vezes entramos em quadros onde queremos beleza cada vez mais e começamos a destruir a nós mesmos. E às vezes nem encontrar felicidade diante de uma busca que pode ser muito material, voltada apenas para este corpo físico. Quando, num outro exemplo, pedimos, por exemplo, autoridade, dar-se-nos-á o poder. E é preciso trabalhar para se imunizar contra o vírus da tirania e da violência. Quantas vezes a gente acredita que estamos pedindo uma coisa porque queremos realizar grandes feitos e não paramos para analisar os riscos e que às vezes nós não somos, digamos, atendidos, porque é uma forma da espiritualidade amiga de nos proteger contra algumas coisas, não é? Quando pedimos inteligência, recebemos talentos da intelectualidade, mas é preciso, com tantas facilidades de conhecimento, também não esquecer de nos esforçarmos para destruir os germes do orgulho, de nos acharmos melhores do que os outros, não é isso? Por temos acesso a inteligências, né? A facilidade de adquirir conhecimento, e não entrarmos, então, em um mundo de grandes ilusões. Bom, que reflexão a gente quer trazer com essa tabela, com esse gráfico que a gente trouxe, né? Que em tudo que nós pedimos, nós, ao sermos atendidos, estamos verdadeiramente preparados para receber isso? Muitas vezes entendemos que, bom, a fortuna pode nos auxiliar muito a grandes feitos, mas será que analisamos também os riscos que existem, né? Junto disso que a gente às vezes acredita que é só uma bênção?
É preciso estar atento, porque em tudo sempre estará trabalhando, né, digamos assim, a lei do trabalho e a lei do progresso. Então, refletimos sobre o pedir e dar-se-vos-á, e agora vamos trazer uma reflexão mais específica sobre a parte que nos diz: buscai e achareis. E bem, no livro Mediunidade e Sintonia, ele traz a seguinte reflexão, né, Emmanuel? Quando dizemos buscar e achareis, também podemos entender e analisar que acharás o que buscas, que nos ensina o Evangelho. Então podemos acrescentar, farás o que deseja. O que então, meus amigos, nós estamos buscando? Não é? Porque vamos achar o que estamos buscando. E, com isso, estamos fazendo, nessa busca, fazemos aquilo que desejamos. Como estão os nossos desejos? Porque a partir dos nossos desejos, o que estamos buscando? Né? Os nossos desejos, eles nos movem, eles que nos dão a força, a energia para ir atrás, não é? Digamos assim, ir, né, nessa busca. É preciso, o convite nessa passagem é importante para que a gente examine, digamos assim, os nossos desejos. É preciso analisar, estar vigilante em relação aos nossos desejos, em relação aos nossos pensamentos. Porque onde estiver o nosso coração, né? Aí a vida te guardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Estejamos então atentos a tudo o que produzimos aqui, olha, nos nossos pensamentos, os nossos desejos mais íntimos em nosso coração. Por quê? Daqui saem as decisões para aquilo que a gente anda buscando e, como diz uma expressão no popular, não é? Correndo atrás. Eu estou correndo atrás de quê? Será que isso que eu busco, que eu corro atrás, é o que realmente vai fazer com que eu busque mais o alimento espiritual do que o alimento material? Com isso, eu fico preso na infância ou eu estou conseguindo crescer, evoluir, né? Vamos refletir sobre isso. E interpretando uma terceira parte dessa passagem, que vai dizer: batei e abrir-se-vos-á, que trouxemos inclusive na leitura de hoje, o sentido de bater vai falar de esforçai-vos, insistir na vitória do bem. Bater é uma ação, bater é trabalho. Isso nos remete o quê? A lei do trabalho. E quando pensamos na lei do trabalho, relembramos, não é? Que a súplica sem trabalho costuma ser preguiça da mente. Então, pedimos, 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 mas queremos que as coisas, digamos, caiam do céu, como também muitas vezes usamos essa expressão. É preciso pedir, mas é preciso bater. E ao bater, é o trabalho. Nós precisamos ir atrás para facilitar e abrir as portas para podermos enxergar melhor as coisas, não é? E um outro aspecto que a leitura também nos trouxe é que a esperança que não opera é sempre inércia da alma. Então, esperança, alguns entendem que quando a gente fala de esperança, a esperança vem da espera. Nós esperamos, mas esperamos de que forma? De forma ativa, de forma a estar no caminho. Então, que é a benevolência, a caridade, a indulgência, que todas essas virtudes, elas nos encontrem sim,
mas elas nos encontrem no caminho, conosco trabalhando, e não no cantinho ali esperando, porque pode ser que todas essas bênçãos passem pelo nosso caminho, e se a gente não estiver na estrada trabalhando, ela também não nos veja, não é isso? Então é preciso estar sempre em atividade. E vimos que todo trabalho é útil, não é isso? Já falamos disso um pouquinho antes. E nessa leitura de Emmanuel, que está lá no Reformador, ele também nos convida, então, para pensar. Batamos com o nosso trabalho incessante e benéfico às portas do progresso da fraternidade e o Senhor realmente nos responderá com bênçãos eternas do amor e da sabedoria. Para quem prestou bem atenção, então, na leitura preparatória, esse trecho eu destaquei, a gente já leu antes, mas porque ele é tão relevante, não é? Que é preciso bater, eu reforço, através do nosso trabalho. Reunindo essas três partes, então, que eu trouxe em separado para vocês, pedir, dar-se-vos-á. Quando convidei para refletir naquela tabela sobre o que estamos pedindo, e o que nos será dado e o que precisamos da contrapartida estar atentos. A parte do buscar e achareis, do que estamos buscando, os nossos desejos, a atenção dos nossos desejos em nossos corações, atenção ao cuidado aos nossos pensamentos. E esse terceiro momento, onde falamos de bater, né, bater e abrir-se-vos-á, a importância do trabalho, de estarmos no caminho agindo, trazemos mais um complemento a essa reflexão. É preciso pedir, dar-se-vos-á, desejar ardentemente, então as oportunidades aparecerão. Buscai e acharei, empenhai-vos a encontrar o objeto de vossos anseios e tê-lo-eis à vista. Batei e abrir-se-vos-á. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir, para que se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Então, o combate. Combate não é uma coisa boa, se a gente for pensar em... Se eu estivesse convidando vocês, né, para a luta, não. Só que quando a gente fala dessa luta, desse combater o bom combate, é aquele que combate as nossas, digamos, as nossas mazelas, as nossas mais íntimas dificuldades. Então, esse sim é um bom combate. É um combate onde nós estaremos retirando de nós as maiores chagas que permeiam hoje a humanidade. A chaga do orgulho, a chaga do egoísmo, onde pensamos no nosso primeiro, digamos assim, não é? E depois a gente vai conseguir olhar para o outro. Então, o convite é para que a gente consiga perceber isso e lutar diariamente para esse nosso progresso moral e aceitar esse bom combate, não é isso? Bem, e trago então uma reflexão, já que precisamos analisar constantemente, não é isso? O quanto temos dessas chagas em nós, em que porta nós estamos batendo? Diariamente em nossas vidas, nós estamos buscando o quê? Será que insistentemente nós batemos na porta da reclamação? Será que nós batemos na porta da incompreensão ou da revolta porque não compreendemos, às vezes, do porquê estamos passando por determinadas situações? Porque às vezes parece que a vida não é justa conosco ou não nos atende e nos dá aquilo que tanto pedimos? Estamos batendo na porta apenas do trabalho material
onde dedicamos grande parte, talvez a maior parte do nosso tempo para trabalho, 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 e não paramos um pouquinho para cuidar do nosso alimento espiritual, onde é muito importante também desenvolvermos através do trabalho o crescimento intelectual, por exemplo. Tirar alguns momentos do nosso dia ou da nossa semana para uma leitura edificante, para assistir, para participar de estudos na nossa casa espírita, que hoje nem precisamos mais sair de casa, temos acesso a tanto material interessante, não é? Que chega até nós. E que às vezes, mesmo trabalhando, fazendo algum trabalho mecânico em casa, é possível nós nos conectarmos ouvindo algo que vai fazer com que a gente, digamos, passe a refletir na vida de outras formas, sobre outras perspectivas, sobre a nossa existência, sobre a finalidade da nossa existência. Então, em que porta verdadeiramente nós estamos batendo? Por que não escolher a porta da resignação? Por que não escolher a porta do amor ao próximo? A porta do trabalho incessante? A porta do conhecimento, do estudo, que vai clarear as nossas mentes, os nossos horizontes, para compreender cada vez mais o que é a finalidade da vida, o sentido da vida, e de que tudo é passageiro, de que tudo passa, de que não há uma folha sequer que caia sem que Deus esteja ciente disso. Então, acreditar, ter a certeza dentro de cada um de nós de que não estamos desamparados. E que mesmo que às vezes a gente não consiga enxergar talvez aquela porta que a gente tanto deseja, mas existem janelas. E como falamos que é muito importante a ação do trabalho, a ação de bater, de ir lá e de buscar, às vezes uma porta que para nós aparece fechada, se a gente for lá bater, a gente talvez vá perceber que ela só está encostada. Existe uma fresta que só estava esperando a gente empurrar, só estava esperando a nossa ação, a força. Porque será que quando a gente recebe as coisas, eu uso muitas expressões populares, desculpem, quando a gente faz as coisas ganha as coisas de mão beijada, digamos assim, né? Será que nós valorizamos? Por isso o convite, chegue até mais perto disso que você está buscando e perceba que sempre existe um caminho, mas que precisamos estar abertos, porque nem sempre essa porta é da cor exata, do modelo exato, do tamanho exato, daquilo que as nossas vaidades, que os nossos orgulhos ou que o nosso egoísmo entende. Bem, e o Evangelho, ele finaliza esta lição, essa parte, né, do estudo, dizendo que então, nos aconselhando, digamos assim, a pedir, sim, pedir, pedir, pedir e será atendido. E o que, digamos, ele nos aconselha a pedir, não é? Pedir a luz que deve clarear os vossos caminhos. Sim, diariamente, isso nós podemos pedir, nós devemos pedir. Então, ao pedir a luz que vai clarear os nossos caminhos, com certeza ela vos será dada. Pedir também a força de resistir ao mal, né? Às vezes a gente pede para afastar o mal. Eu não quero passar por nenhum tipo de oportunidade incômoda. Não, eu não quero ter dificuldades, eu não quero passar por doenças, eu não quero passar
por tal tipo de prova. Mas por que não? Se estamos num caminho da evolução, aceitar que vamos e podemos viver momentos difíceis, situações desafiadoras. Mas podemos pedir, então, força. Força para que, ao se deparar com, às vezes, o adoecimento, com, às vezes, o desencarne de um familiar, de um amigo, de uma hora para outra que não esperávamos, saber resistir à saudade, saber resistir, às vezes, ao que alguns passam por momentos de incompreensão do porquê, não é? E então, quando pedimos a força, nós a teremos. Pedir a assistência dos bons espíritos. Sempre nós podemos pedir para estarmos amparados. E olha que bonito, ao pedir a assistência dos bons espíritos, eles virão nos acompanhar e vos servirão de guias. Sempre, todos nós temos ao nosso lado os nossos guias, a nos amparar, a nos proteger, a nos orientar, a nos intuir. Só que tantas vezes, como não temos o hábito de pedir e lembrar de que estamos sendo amparados, porque às vezes estamos ali só na porta da incompreensão, né? Nós não conseguimos captar essas boas vibrações e energias e perceber que sim, estamos sendo sempre acompanhados. E, por último, o Evangelho também nos traz: pedir bons conselhos. Pedi bons conselhos e não vos serão jamais recusados. E fica um alerta, porque muitas vezes chega através da intuição, não chega através dos sonhos, não chega através da ideia, da sugestão de um amigo querido, não chega através de um estudo, de uma palestra, de alguma forma esses conselhos nos chegam. E se não estamos abertos, nós deixamos passar. Se não estamos no caminho, caminhando, trabalhando, buscando, no esforço, nós não conseguimos perceber que isto que às vezes pode até não ser da forma que a gente queria, mas é um bom conselho. Então estejamos atentos e conectados, não é? Digamos assim, a todas as bênçãos que podem nos chegar. Porque à medida que buscamos, que agimos, nós acharemos. E se buscamos o bem, se trabalhamos no bem, nós acharemos o bem. Porque, novamente, lembrando, né, a passagem inicial de Mateus, se nós, como imperfeitos, não temos coragem de dar uma serpente a um filho no lugar do pão, imagina Deus, que é puro amor, bondade e evolução, perfeição. Não é isso? Bem, e para encerrar o estudo de hoje, fica o convite, é um estudo muito rico para que todos busquem essa leitura na íntegra no Evangelho e muitas outras leituras que eu coloquei a referência aqui nos slides, que podem ser complementos importantes para voltar a estar, né? E poder refletir ainda mais, quem sabe com seus familiares, no seu culto no lar. Nós trazemos uma outra passagem do Evangelho que acreditamos é muito relevante e muito importante para os momentos que estamos vivendo, que está no capítulo 20. O título desta parte é A Missão dos Espíritas, e no final ele nos diz o seguinte: que vossa falange se arme, pois, de resolução
e de coragem. Mãos à obra! A charrua está pronta. A terra espera. É preciso trabalhar. Meus amigos, a mensagem principal, então, deste dia é que aceitemos combater o bom combate. Nos armar de decisão, nos armar de vontade, de resolução, de coragem, para compreender e aceitar a beleza, a riqueza da finalidade da nossa existência, do nosso grande objetivo, que é a evolução moral. E a charrua está pronta. Há tantos anos temos sido abençoados, agraciados, com tantas mensagens, com tantos exemplos de amor. Mesmo antes do Cristo, tivemos tantas pessoas que estiveram na Terra deixando mensagens de amor, mensagens de caridade. O Cristo, e mesmo depois, há 2000 anos, temos tido também grandes missionários a sempre nos alertar, a nos chamar para o trabalho. E com tudo isso, só podemos concluir e entender que realmente a terra espera. É preciso que cada um de nós, como pequenas sementes, a gente compreenda que é preciso, estando na terra, brotar, que é preciso despertar, é preciso trabalhar para conseguir vencer como sementes. Se estamos na terra, vencer a matéria, vencer, vamos pensar nessa analogia, né? Efetivamente a terra que tem à nossa volta e ascender, conseguir brotar, enxergar a luz, ir em busca do crescimento, cada vez mais evoluindo, evoluindo para nos tornarmos grandes árvores frondosas, grandes árvores que poderão acolher, dar sombra, dar fruto, e que sejam sempre frutos para o bem. E que então não estaremos mais apenas pensando em nós, mas pensando no nosso crescimento e de como esse crescimento ele auxilia, ele ajuda, não é? A tantos outros. E imagina que belo jardim, que bonito, se todos já estivéssemos com as nossas sementinhas brotando em busca desse crescimento para muitos frutos e ainda colher a muitos irmãos que estão na infância, digamos, ainda da humanidade. Se temos hoje a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, de conhecer os ensinamentos de Jesus, saibamos então nos armar de coragem para crescer, para trabalhar, para progredir. E então buscar sempre o bem. Porque buscando, então, sempre o bem, acharemos as respostas necessárias para o nosso crescimento. Agradecemos, então, muito a oportunidade novamente de poder estar aqui, de, através do estudo, poder refletir sobre a nossa própria melhoria, que vocês recebam carinhosamente um abraço fraterno de gratidão, porque sinto, mesmo que em outro momento vocês estejam assim, assistindo esse vídeo, mas sinto as vibrações, as energias do alto a nos amparar, a nos proteger. Então, que em seus lares todos possam ser amparados, protegidos e as boas vibrações acompanhem a todos. Muito obrigada, espero revê-los, estar aqui
em um próximo momento breve.